aprovadas por todo o episcopado. A Igreja deve pronunciar, deve se posicionar diante da realidade que estamos vivendo agora, ou não. Então, esta questão, ela nos ajuda a entender bem o papel da Igreja no mundo. A Igreja, ela não é uma instituição e nem uma comunidade de pessoas em briga com o mundo. A Igreja é, segundo o Vaticano II, expresso pela palavra belíssima de Paulo VI no seu discurso de encerramento, ela é escrava da humanidade. A palavra usada foi esta. Nós traduzimos assim: a Igreja é serva da humanidade. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao bem da humanidade diz respeito também à Igreja. Nós não podemos dissociar essas duas coisas, sob pena de nós macularmos de fato o que a Igreja deve ser. E o que é pior, de nós impedirmos a humanidade, se a Igreja se cala, de receber contribuições que são dadas sempre à luz do Evangelho, e não propriamente de um corpo de ideias, mas à luz do Evangelho. Portanto, a Igreja deve sim, com simplicidade, com humildade, com desejo de servir radicalmente à humanidade, à luz do Evangelho, que é a mensagem, a presença de Jesus, o seu ensinamento, ela deve dizer uma palavra sobre as realidades todas que envolvem as pessoas humanas. Pois bem, e o que caracteriza este momento? Estamos entendendo que este momento é um momento de muita perplexidade. Esse é o primeiro ponto. A sociedade brasileira está perplexa, também todos nós, porque nós estamos diante de uma situação de enorme gravidade. E a gravidade se dá exatamente não tanto pelo desconhecimento, desconsideração da ética, mas muito mais pelo desprezo da ética. Porque as pessoas, os agentes privados e os agentes públicos da sociedade, sabem muito bem o que podem e o que não podem, até onde podem e até onde não podem mais, ou a partir de onde não podem mais. Então, trata-se mesmo de uma atitude extremamente complexa de desprezo à ética e à moral. E isso produz uma relação promíscua entre o poder público e o privado, entre os agentes públicos e privados. Os agentes públicos, os governantes, políticos, etc. E os privados, todos nós, não é que somos parte da sociedade, mas uma parte da sociedade que tem se relacionado com os agentes públicos em função do seu próprio interesse ou do interesse corporativista do seu grupo. Portanto, esta perplexidade tem causado um mal muito grande na nossa sociedade. É que leva a população brasileira a desacreditar, a se desencantar com os poderes no Brasil, o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é não só muito ruim, mas é também grave, porque trata-se de instituições que precisam ter perenidade. Elas garantem o desenvolvimento da sociedade, a organização da sociedade. Então, se nós ficamos na atitude de descrédito e desencanto com os poderes, evidentemente nós não contribuímos para a solução dos problemas. Então a voz da Igreja vai nesse sentido. Olha, população brasileira, erga a cabeça. Precisamos compreender o que está acontecendo já há vários anos para tomarmos parte de tudo isto. E tomar parte de tudo isso significa viver, praticar uma democracia verdadeiramente participativa, que está prevista na Constituição do Brasil. A democracia, ela não é só representativa, nós escolhemos os nossos representantes e os largamos
para lá no âmbito dos seus trabalhos. Não, nós temos a obrigação de acompanhar, de zelar, de questionar, de ajudar, de rezar, né, por essas pessoas e ajudá-las a exercer bem a sua função, inclusive ajudando a tomar as decisões corretas. Nesse sentido, eu gostaria de dizer apenas um pequeno particular, ou dois. Por exemplo, reforma da Previdência. Ela é necessária, mas é desta forma que ela deve ser feita? É mexendo em cada um dos pontos da reforma como está proposto? Então, o eleitor, ele pode colaborar com o agente político a definir o que é melhor. Vou dar um outro exemplo no outro campo completamente diferente. Vamos supor, o que está inclusive em curso, entra em discussão a questão do aborto. Pode ou não pode? O aborto pode ser descriminalizado e aí ele pode ser praticado nesta ou naquela medida. Essa é uma decisão que a gente não pode delegar para os nossos representantes e não tomarmos mais conhecimento do que eles fazem. Nós precisamos acompanhar e participar para tomarmos também posição e ajudar a eles, que são nossos representantes, a tomarem também decisões acertadas. Estou dando só 2 exemplos em campos diferentes, para notarem que, diante do descrédito, do desencanto, nós precisamos nos aquecer, nos animar na prática de uma democracia verdadeiramente participativa. E tudo isso feito de maneira serena, segura, a partir da nossa cidadania e, para nós especialmente, a partir também da firmeza da nossa fé. Mas os nossos problemas, passo para um outro ponto, não são só de ordem política. Eles são também de ordem econômica. A economia, como ela está organizada, praticamente em todo o mundo e no Brasil, nós estamos refletindo a possibilidade de usar uma palavra muito forte para expressar o que ela representa para grande parte da população. Um verdadeiro suplício. Um verdadeiro suplício. O que quer dizer isso? É aquilo que o Papa Francisco já disse e repetiu várias vezes. Uma economia que não coloca a pessoa humana à frente como primazia, ela mata as pessoas. Porque no lugar da pessoa coloca o mercado, coloca o capital. A doutrina e o ensinamento da igreja, aliás, já de muitos anos, já de algumas décadas, a gente pode assim afirmar com toda segurança, é de que a primazia da pessoa sobre o mercado e a primazia do trabalho sobre o capital, portanto, exatamente o contrário do que propõe a economia de mercado, é que satisfaz a condição humana de viver com dignidade sobre a face da terra. Então, quando a economia inverte esses valores, ela se torna um suplício para grande parte da população. Não para todos, mas para uma parte muito pequena e muito reduzida da população, ela é, digamos, benéfica, ela é escandalosamente benéfica, porque há um acúmulo de riquezas assim que nós não conseguimos imaginar nas mãos de poucas pessoas, em detrimento da miséria, da pobreza, da falta de recursos de educação para a saúde, etc., etc., para boa parte da população. Portanto, o mercado, ele não é o governante de um país. As instâncias que governam o país devem regular o mercado, para que não caiamos numa lógica financista, não é? Rentista. As políticas econômicas, elas têm que ser legitimadas pelo desenvolvimento social. As políticas econômicas precisam ser definidas com um fim, e o fim é esse: vamos desenvolver toda a sociedade. Não só um segmento da sociedade, o conjunto da sociedade. Então, estamos pensando, os bispos, exatamente nessa direção. Contudo, ainda um ponto mais, então a política e a economia, estamos muito preocupados com
o avanço desenfreado da violência que assola o nosso país. E aqui posso citar os conflitos na cidade, no campo, como temos acompanhado esses dias, inclusive com mortes, a destruição de direitos das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, a criminalização de movimentos populares e sociais com os quais o Papa Francisco, em nível mundial, tem estabelecido um diálogo. O desemprego é um elemento causador de violência. Ele é uma violência contra a família. Basta fazermos um pequeno exercício de imaginação, pequeno. Imaginar-se pai de família desempregado, com filhos, com esposa, com responsabilidades a cumprir. O desemprego desencadeia a violência. É já por si uma violência. Como é violência também esse esforço que tantas pessoas fazem de incutir ideias e aprovações, legitimações nas nossas cabeças de forma escravizante. A isso a gente dá o nome de ideologias escravizantes, totalitárias, que vão nos fazendo nos mover dentro da sociedade, não na perspectiva de transformar a sociedade, mas de mantê-la assim como satisfaz apenas um pequeno grupo. A falta de perspectiva de futuro para os jovens. Esse é um fator desencadeador de violência terrível. Se o jovem não vê o futuro na frente, ele cava o seu futuro de maneira fantasiosa através de outros recursos que ele pensa que são favoráveis à sua vida. E aí entra todo o problema da droga, do tráfico de droga. E ainda, a degradação e a exploração irracional do meio ambiente, que vai degradando as riquezas, e não só as riquezas, mas aquilo que possibilita uma vida saudável para todos nós em todo o país. Pois bem, olhando essas realidades, a política, a economia, a situação de violência, nós bispos estamos pensando que é importante recordar que o judiciário no país tem um papel muito importante na medida em que garante o direito e a justiça, porque é esse o seu papel. Mas dele nós esperamos uma atuação independente, autônoma, fundada no cumprimento da lei, isonômica, igual para todos. Da mídia, tão importante dentro da sociedade, porque ela ajuda e pode contribuir, né, cada vez mais para criar toda uma unidade no país, mas a ela cabe informar e colocar-se a serviço da verdade. Portanto, a atuação da mídia, no entender nosso, da CNBB, deve ser livre, plural, independente. Enfim, diante de toda essa situação que nós vivemos, entendemos que o caminho do diálogo, momentos de crise, de acirramento, o caminho do diálogo até a exaustão, portanto, não é só um começo de diálogo, não é só a manifestação de uma boa vontade no diálogo, mas levar o diálogo à exaustão é fundamental para que o país possa se entender, se compreender e, a partir desse entendimento de si mesmo, criar, não é, condições de desenvolvimento para todos. 4 palavras, nós não abrimos mão delas. Primeiro, essa reconstrução do nosso país precisa salvaguardar a dignidade de toda pessoa humana, a liberdade, a paz e a justiça. E nós temos esperança de que o povo brasileiro alcançará dignidade, liberdade, paz e justiça, porque a nossa esperança está fundada em Jesus Cristo, nosso Senhor.